Olá, hoje nós vamos falar sobre a avaliação primária do recém-nascido na UTI neonatal. Essa avaliação é uma das mais importantes que nós precisamos fazer e que às vezes é um pouco negligenciada. Quando nós falamos sobre a avaliação primária, é o primeiro contato que você vai ter com esse bebê. E esse contato é o que vai nortear quais serão os cuidados que esse bebê vai precisar e o seu relatório de enfermagem, que às vezes não fica tão bom assim porque você não entende como o seu bebê está. Antes de eu te explicar como funciona esse roteiro, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e compartilhe esse vídeo com os seus colegas e amigos de profissão. Quando a gente pensa em avaliação primária, para ficar mais fácil para você entender, você vai começar a avaliação da cabeça aos pés, a famosa avaliação céfalo-caudal. Para você não esquecer nada e nada passar em branco, comece pela cabeça. Então, o que eu vou avaliar nessa cabeça? Como está a formação dessa cabeça? Os nossos bebês da UTI, eles têm a fontanela aberta, a famosa moleira. Preciso fazer a avaliação dessa fontanela, dessa moleira. Avalio a estrutura da cabeça, como é que funciona, como é que está a aparência dessa face, desse rosto, o formato dessa cabeça, como está a fontanela. Descendo, eu tenho os olhinhos. Os olhinhos desse bebê, tá tudo normal? Tem alguma alteração que precisa relatar? Desce mais um pouquinho, nariz. Como está a respiração desse bebê? Ele está usando algum suporte? Tem algum desconforto respiratório que você consegue visualizar? Desce mais um pouquinho, boquinha. Esse bebê come de alguma forma, Ele mama? Ele tem sonda? Ou é uma nutrição parenteral? Nesse momento, você já vai relatar como funciona a alimentação desse bebê. Inclusive, aqui você pode colocar se você vê alguma malformação ou alguma alteração na parte da boca. Nós temos, por exemplo, em bebês, muito comum a famosa fenda palatina ou lábio leporino, que é aquele lábiozinho que vem aberto e às vezes os dois estão associados. Ainda no rosto, vai pensar na orelha. Tá bem formada? Tá na posição correta? E eu vou te dar um macetinho. Como que eu sei que a altura da orelha tá correta? Pega o cantinho do seu olho, arrasta e vai estar lá no início da implantação da sua orelha. Se tiver certinho, a implantação tá normal. Em algumas síndromes específicas, a implantação da orelha vai estar um pouquinho mais baixa. Então, quando você faz essa linha imaginária, você percebe que você não encontra a implantação da orelha. Desceu, vou olhar pescocinho, como tá a movimentação desse bebê, ele se movimenta ou não. Desce mais um pouquinho, a gente pensa no pulmão, na parte respiratória. E aqui você precisa fazer a ausculta. Pega o seu esteto e ausculta esse pulmão. Tem algum ruído, alguma crepitação, alguma alteração nesse pulmãozinho? E aqui, junto com o pulmão, nós temos o coraçãozinho, que também precisa ser auscultado. Quando o bebê ele é recém-nascido de 24 até 48 horas, é muito comum de você conseguir auscultar um sopro. Às vezes você pode escutar um soprinho, que nesse tempo pode ser considerado normal, mas você precisa continuar avaliando. Porque entre os átrios, e você viu isso lá em anatomia, às vezes você não tá lembrando, mas lá em anatomia, quando a gente explica sobre essa circulação do bebê, tem o famoso forame oval, que é um buraquinho que fica entre os átrios, que ele precisa se fechar depois que o bebê nasce. Se não se fechou nas primeiras 24 horas ou 48 horas de vida, precisa ser investigado. E você precisa relatar que você tá escutando alguma coisa diferente na parte cardíaca. Desce mais um pouquinho, tem a barriguinha, a gente vai pensar em digestão. O bebê tá fazendo xixi? Tá fazendo cocô? Tá escutando os ruídos hidroaéreos dessa barriga? E lá na barriguinha nós temos o coto umbilical, que enquanto está em processo de mumificação, nós precisamos avaliar diariamente. Como está a higiene? Tá vermelhinho? Tá tendo algum tipo de odor que pode acontecer? E nesse ponto a gente orienta a família, que no coto umbilical não se coloca nada. Nem fumo, nem azeite de oliva, nem tampa, nem moeda. E a gente precisa fazer essas orientações até mesmo dentro da UTI. Porque senão a família leva e coloca lá no seu bebezinho dentro da UTI. E você não orientou essa parte. Avalie a parte genital, que é uma parte super importante também. A gente tem algumas malformações que podem acontecer nessa parte. E atenção para as meninas. Às vezes, os bebês do sexo feminino podem apresentar nos primeiros dias de vida uma secreção vaginal, que também é considerada normal, mas você precisa relatar. Porque essa secreção está relacionada aos hormônios maternos que ainda estão ali circulantes no corpinho dela. Terminou, desceu mais um pouquinho, a gente tem as perninhas. Então você vai pensar na mobilidade. É um bebê ativo, reativo, chora? Quando você mexe, ele chora, ele fica quieto, é um bebê prostrado. Você pode também, em alguns casos, fazer nesse momento a avaliação dos reflexos, que isso vai ficar para outro dia pra gente conversar. E aí, para fechar tudo, você vai fazer a avaliação dos sinais vitais. Lembrando que essa avaliação, essa avaliação céfalo-caudal precisa ser feita num ambiente controlado. Não dá para expor o bebê num ambiente gelado, senão ele vai apresentar
apresentar hipotermia, que é um fator super importante que nós vamos avaliar na UTI neonatal. Quando nós pensamos nessa hipotermia, quando eu abaixo demais a temperatura desse bebê, eu posso expor esse neném a alguns tipos de risco, como por exemplo, ele pode apresentar alteração do padrão respiratório, tanto uma bradicardia quanto uma taquicardia, e ele pode apresentar nos casos mais graves, isso assim, eu tô falando dos mais graves, quando essa hipotermia não é tratada, mas nós temos relatos na literatura de bebês que apresentam, inclusive, sangramento cerebral. Então, a temperatura é sempre muito importante ser avaliada, juntamente com todos os sinais vitais. E com isso, você vai conseguir fazer a sua avaliação de uma forma, assim, espetacular. E o seu relatório também vai ficar super completo. E para você que ficou até o final, nós temos um presente exclusivo para você. Temos um guia aqui na descrição, totalmente exclusivo e gratuito sobre a UTI neonatal. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus colegas e ativar o sininho para você receber as próximas notificações.